Ok, gente, reta final da teoria de funções. Com esse bloco a gente fecha a parte teórica e depois somente exercícios. Portanto, sem muita perda de tempo, vamos direto para o quadro. Legal, gente, continuando análise de gráficos. O exemplo agora é o seguinte: construa o gráfico da função f de x igual a raiz de x mais 2 e analise o domínio e a imagem dessa função. Olha só, antes de começar para valer a construção do gráfico, eu quero só lembrar que agora a gente já tem como calcular o domínio analisando os problemas da função. Lembram-se? Lá no tópico de domínio mais amplo, olhando para essa função aqui, a gente vê uma raiz de índice par e sabe que x mais 2 tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Portanto, aqui a gente pode afirmar que x mais 2 maior ou igual a zero, portanto, x maior ou igual a menos 2. Então, daqui a gente pode afirmar que o domínio dessa função vai ser com certeza fechado em menos 2, tendendo a infinito. Muito bem. Só que agora a gente tem que fazer essa análise a partir do gráfico. E, antes de qualquer coisa, temos que construir o gráfico. Como é que a gente vai construir o gráfico dessa função? Olha, essa função aqui é uma função com uma raiz. Nós ainda não tínhamos visto uma situação como essa até então. Então, a grande jogada é fazer uma tabelinha rápida. E a gente vai fazer essa tabela mentalmente. Olha só, vamos pegar alguns valores para x aqui e substituir na função. Beleza? O domínio começa no menos 2. Então, vamos estrategicamente escolher alguns números que o resultado terminem dando um valor inteiro para facilitar o encontro dos pontos no gráfico. Então, um ótimo valor para início de conversa é o próprio menos 2. Quanto é que seria f de menos 2? Vamos fazer aqui, olha só. F de menos 2 igual a raiz de quem? De menos 2 mais 2. Isso me dá a raiz de zero, que é zero. Portanto, temos esse ponto aqui, olha, o ponto menos 2, 0. Isso aqui me dá um par ordenado. O par ordenado, menos 2, 0. Legal? Muito bem. Vamos escolher outro. Olha só, estrategicamente, agora a gente vai escolher, sabe quem? Vamos pensar um pouco aqui, gente. F de menos 1 é legal também. Por quê? Porque f de menos 1, eu vou ficar com menos 1 mais 2, que dá 1. E aí a raiz de 1 é 1. Portanto, f de menos 2, uma ótima opção. Aliás, f de menos 1 vai ser quem? Vai ser a raiz de menos 1 mais 2, que me dá o que, gente? Me dá a raiz de 1, que é 1. Portanto, um outro ponto bem legal para a gente marcar vai ser o ponto menos 1, 1. Ok, vamos agora pensar no f de 2. Por que f de 2? Porque, novamente, a gente consegue um valor inteiro aqui, olha. F de 2 vai ser a raiz de 2 mais 2, que é a raiz de 4. Então, a gente vai ter f de 2 igual a raiz de 2 mais 2. Quanto é a raiz de 4, gente? 2. Portanto, aqui a gente tem o quê? 2, 2. Um par ordenado também legal, que vai fazer parte da nossa representação. E, por fim, f de 7. F de 7 também é legal, gente. Por quê? Porque quando a gente jogar na função, a gente vai ter o quê? Raiz de 7 mais 2. A raiz de 7 mais 2 é a raiz de 9, que dá 3. Portanto, temos o que aqui, gente? O par ordenado 7, 3. Entendam, esses são apenas alguns pares ordenados. Eu estrategicamente coloquei esses números aqui porque o resultado da raiz foi um número inteiro. Então, foi mais fácil de a gente marcar aqui. Olha, temos aqui o ponto menos 2, 0. Olha só o ponto menos 2, 0. Temos o outro par ordenado menos 1, 1. Olha o par ordenado menos 1, 1. Temos também o par ordenado 2, 2. Olha o par ordenado 2, 2. E, por fim, o par ordenado 7, 3. Legal?
A partir desses pontos aqui, e lembrando que não são somente eles foram escolhidos aqui só para a gente ter noção de como vai ser o gráfico. Olha o gráfico, gente. Legal? Esse é o gráfico da função f de x igual a raiz de x mais 2. Agora, a gente não pode esquecer do que a questão pede. Pede para construir o gráfico, legal, acabamos de fazer isso, e pede também para, a partir dele, analisar o domínio e a imagem. Muito bem. Jogada é o seguinte, gente, olha, o domínio a gente já sabe que vale fechado em menos 2, tendendo a infinito, ou seja, maiores ou iguais a menos 2. Essa daqui é uma análise algébrica que a gente conseguiu fazer baseado naquele conceito de domínio mais amplo. Porém, olhando para o gráfico, a gente vai usar aquela técnica que nós aprendemos no vídeo anterior. Vamos projetar o gráfico sobre o eixo X, ou seja, a gente vai achatar esse gráfico em cima do eixo X. Olha o que vai acontecer. A partir disso, a gente consegue ver o domínio. Domínio esse, repito, que a gente já encontrou aqui, mas agora a gente está fazendo análise gráfica. Vou repetir o procedimento. Olha só, a partir do gráfico, a gente imprensa o gráfico sobre o eixo X e aí sim tem o domínio. Portanto, só confirmando, o domínio de fato é esse aqui, fechado em menos 2, tendendo a infinito. Legal. Agora a gente volta para o gráfico e vai fazer a mesma coisa, só que para analisar a imagem. Lembram-se? Dessa vez a gente vai pegar o gráfico e tentar imprensar esse gráfico, comprimir o gráfico sobre o eixo Y. Então vamos fazer isso. Olha só, vamos imaginar esse gráfico sendo imprensado aqui. Quando a gente fizer isso, olha o que vai acontecer, gente. Significa que o conjunto imagem começa do zero e tende a infinito, ou seja, são todos os números reais não negativos. Portanto, posso escrever aqui conjunto imagem fechado em zero, tendendo a infinito. Legal? Repare o que eu falei, são os números reais não negativos. A gente não pode falar números reais positivos, porque se a gente fala isso, a gente na verdade está tirando o zero. E aqui o zero faz parte. Portanto, todos os números maiores ou iguais a zero. Legal? Muito bem, vamos para mais um exemplo. Determine a imagem e o domínio da função f de x igual a 1 sobre x, analisando o gráfico. Olha só, gente. Essa função é uma função bem interessante, porque ela não é definida para x igual a zero. Não é isso? O domínio dela é x diferente de zero. Isso a gente já aprendeu lá na parte de domínio mais amplo. O gráfico dessa função é esse aqui. Isso aqui, gente, é uma hipérbole equilátera, ok? Bom, vamos analisar com calma a ideia de domínio e de imagem. Mais uma vez, gente, o domínio, olhando para a função, olhando diretamente para a função, a gente consegue algebricamente definir o domínio. Por quê? Porque a gente olha para ela e já percebe um problema de cara. Esse x tem que ser diferente de zero. Então, domínio bem simples, olha. Domínio vão ser todos os reais, com exceção do zero, que a gente pode inclusive representar assim, ó, R asterisco. Beleza? Aqui a gente tem o quê? Todos os números reais, com exceção do zero. Mas aqui a gente está para usar aquela ideia de que, gente, do gráfico. Então vamos lá. Projetando este desenho aqui do gráfico, esse gráfico vermelho, sobre, inicialmente, o eixo X. Repare que o gráfico não toca o eixo Y, ou seja, não está utilizando o zero do X para o seu domínio. Então, mais uma vez, projetando esse gráfico, olha o que acontece, gente. Todo o eixo X é usado com exceção do zero, confirmando o que a gente já tinha descoberto. Legal? Muito bem. Olha só.
Agora a gente vai voltar para o gráfico e vai projetar esse gráfico mais uma vez, gente, sobre o eixo Y dessa vez, para poder encontrar quem? O conjunto imagem. Então vamos comprimir, vamos achatar esse gráfico sobre o eixo Y. Vamos lá? Olha só. Da mesma forma que a gente usa o eixo X, não usa o zero, a mesma coisa para o eixo Y, não utilizamos o zero. Portanto, podemos também afirmar que o conjunto imagem, olha o conjunto imagem, vão ser todos os números reais, com exceção de quem? Com exceção do zero. Lembrando que esse asterisco sugere a ausência do zero. Ok, muito bom. Vamos a mais um tópico, gente. Olha só. Dessa vez, a gente vai lembrar uma situação que a gente viu lá no início, quando falou da definição de função. Eu disse, de uma forma bem clara, que para uma relação ser função, todos os elementos do conjunto de partida precisam, entre aspas, mandar flechinha, ok? E mais ainda, ninguém pode mandar mais que uma flechinha. Ou seja, algebricamente falando, todos os elementos do domínio se correspondem e uma única vez, cada um, com elementos quaisquer do conjunto de chegada. Portanto, nós podemos enfrentar situações que representam relações entre conjuntos que não são funções. Vamos observar esse primeiro exemplo aqui. Olha o conjunto de partida, o domínio. Repare que todos estão mandando flechinha, legal, mas tem um problema sério aqui. O -1 e o 0 estão mandando mais que uma flechinha. Portanto, nessas condições, nós podemos afirmar que o gráfico não é, ou melhor, que o diagrama não é uma função. Legal? Vamos em frente. Olha só. Olha esse exemplo aqui, gente. Nesse exemplo aqui, os que estão mandando flechinha, todos estão mandando uma. Muito bem. Mas tem um cara aqui que não mandou flechinha, olha. Esse cara aqui está estragando a situação. Ou seja, é uma relação entre A e B, mas não é uma função. Ok? Afinal de contas, todo mundo tem que mandar e cada um só pode mandar uma. Então, essa situação aqui também não é função. Não é função. Beleza. Vamos em frente. Mais um exemplo. Olha só. Esse aqui, gente. Esse aqui está totalmente confuso, né? Olha só. Tem gente mandando mais de uma. Isso não pode. Esse cara e esse estão mandando duas, ó. E esse aqui, coitado, também não está nem mandando. Então, essa daqui é que não é função de jeito nenhum mesmo. Então, não é função. E o último exemplo. Olha só o último exemplo, gente. Olha só. Esse cara aqui está todo organizado. Todo mundo do conjunto de partida está mandando uma única flechinha. Ou seja, os domínios estão se correspondendo uma única vez. Um detalhe importante, gente. O conjunto de chegada, para definição de função, isso já foi dito lá atrás, não importa. A gente pode ter aqui elementos sem receber flechinha, a gente pode ter elementos se correspondendo mais de uma vez, não tem problema, ok? Estamos aqui para saber se é ou não função, analisando apenas quem? O conjunto de partida, o bom e velho domínio. Nesse caso, como todo mundo manda flechinha, a gente tem certeza de que é uma função. Então, neste caso aqui, é função. Portanto, a análise é bem tranquila mesmo com relação ao diagrama. Porém, existem situações que não envolvem o diagrama de Venn, e sim um gráfico. E aí, gente, entra em cena a ideia da análise gráfica de relações que não são funções. Vamos analisar esse gráfico que eu coloquei aqui. A lei de formação em si não importa muito para a gente. Eu quero mostrar para vocês um esqueminha bem legal que a gente faz para descobrir se o gráfico é ou não é de uma função.
é o seguinte, olha só. Olhando para o gráfico, um gráfico bem bonito, não é isso? Bem legal. A gente vai ter que tentar imaginar retas verticais. Isso mesmo, retas paralelas ao eixo Y. E se pelo menos uma dessas retas que a gente vai imaginar consiga tocar o gráfico em mais de um ponto, isso significa que o gráfico não é de uma função. Legal? Vamos ver um exemplo aqui, olha. Vou aqui traçar uma retinha vertical, portanto, paralela ao eixo Y, passando pelo ponto 2. Quando a gente fizer isso, olha só, acontece de a reta tocar o gráfico em 3 pontos. Vamos perceber com calma. Existe esse ponto aqui, existe esse ponto aqui, olha só, e existe esse ponto aqui. Legal? O que que a gente acabou de provar? Que existem 3 pontos com o mesmo valor de x e 3 valores diferentes de y. Se nós fôssemos imaginar isso em um diagrama, nós teríamos o 2 mandando flechinha tanto para o 3 quanto para o 1, quanto para também o menos 2. E isso, gente, fere mortalmente o conceito de função. Temos aqui um domínio com 3 imagens diferentes. Então, a grande jogada para a gente conseguir entender bem se o gráfico apresentado é ou não de uma função é tentar imaginar uma reta, mais uma vez, vertical. E se essa reta tocar o gráfico em mais de um ponto, seguramente esse gráfico não será de uma função. Legal? Ok, pessoal, fim de papo para teoria de funções. É importante dizer que se você ficou com alguma dúvida, reveja as videoaulas para que a gente não tenha nenhuma dúvida na parte teórica e possamos resolver todos os exercícios que se seguirão nos próximos blocos. Legal? A gente fica por aqui e só para lembrar, próximo bloco já de exercícios. Falou? Tchau, tchau.